Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai passar aí algumas informações sobre algumas regras, do INSS que mudaram em 2022. Algumas regras da aposentadoria do INSS, mas nada que foi imprevisto. Elas mudaram em 1º de janeiro de 2022 porque o gatilho nas condições mínimas para você ter o benefício ocorre ano a ano desde que a emenda constitucional 103, que instituiu a reforma da Previdência, começou a valer, ou seja, em novembro de 2019. Então, as alterações são em 3 das regras, já eram previstas, em 3 das regras de transição aplicadas a quem já estava no mercado de trabalho. Então, por exemplo, por pontos, idade mínima e na idade da mulher, para quê? Para ela ter direito à aposentadoria por idade. Então, as regras que exigem pedágio de 50% ou 100% do tempo que faltava para ter o benefício na data de publicação da reforma, eles não sofrem nenhuma alteração. Então, as medidas também não afetam profissionais que passaram a integrar o mercado de trabalho a partir de novembro de 2019. Então, sejam eles seletistas ou autônomos que contribuem com a Previdência. Então, nesses casos, eles só se aposentam com idade mínima de 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres. O tempo mínimo de contribuição é de 15 anos. Então, para o trabalhador com carteira assinada que pede aposentadoria diretamente ao Instituto por meio de aplicativo ou site Meu INSS, um dos principais impactos é na idade mínima das mulheres, para ter o benefício por idade. A exigência, a partir de 1º de janeiro agora de 2022, é de 61 anos e 6 meses. Antes da reforma, no entanto, as mulheres elas se aposentavam com 60 anos. No caso dos homens, a idade mínima não mudou. Eles já se aposentavam aos 65 anos e essa continua sendo a exigência para ter o benefício. Na regra de transição, por pontos, a partir de 1º de janeiro, consegue a aposentadoria por tempo de contribuição quem atingir na soma da idade com o tempo de contribuição ao INSS 89 pontos, no caso das mulheres, ou 99 pontos para os homens. É preciso ter, no mínimo, 30 anos de pagamentos ao Instituto para as mulheres e 35 anos no caso dos homens. Até 31 de dezembro, a pontuação mínima era de 88,98, para quem fosse pedir a aposentadoria pela regra de transição da idade mínima. Então, a exigência é ter 62 anos e 6 meses de idade no caso dos homens e 57 anos e 6 meses para as mulheres, agora a partir de janeiro, que começou de 2022. São necessários 30 anos de contribuições ao INSS para as mulheres e 35 anos para os homens. Nesse ano, a idade mínima exigida é de 62 anos para os homens e 57 anos para as mulheres. Professores do setor privado
se aposentam com 5 anos a menos. Então, no pedágio de 100%, a idade exigida é de 55 anos para os homens e 52 anos para as mulheres. É preciso trabalhar pelo dobro do tempo que faltava para o benefício na data de entrada em vigor da reforma. Na regra de transição por pontos, há mudança entre um ano e outro. Até 31 de dezembro de 2021, a contribuição mínima exigida era de 83 para as mulheres e 93 para os homens. Agora, a partir de 1º de janeiro de 2022, subiu para 84 para as mulheres e 94 para os homens. As exigências, elas não mudam em 3 situações. Então, o trabalhador que vai pedir a aposentadoria pelas regras dos pedágios de 50% ou 100%, e quem tem direito ao benefício especial tem regras de transição que não se alteram com o passar dos anos. No caso dos segurados que estavam até 2 anos da aposentadoria por tempo de contribuição, no início da reforma, da Previdência, é possível entrar no pedágio de 50%, no qual é preciso trabalhar por mais metade do tempo que faltava, na data de entrada em vigor da Previdência, da reforma, para o benefício, ou seja, 13 de novembro de 2019. Para o segurado que optar pelo pedágio de 100%, a aposentadoria ela é concedida a quem trabalhar pelo dobro do tempo que faltava para atingir o tempo mínimo de contribuição de 30 anos para as mulheres e 35 anos para os homens. Então, em novembro de 2019. Também é exigida idade mínima de 57 anos para as mulheres e 60 anos para os homens. Bom, segurados que trabalham todo o tempo em condições prejudiciais à saúde conseguem aposentadoria especial. Para quem já estava no mercado de trabalho, na data de início da reforma, a exigência de pontuação mínima. Então, atividades de baixo risco garantem aposentadoria quando o segurado somar na idade e no tempo de contribuição 86 pontos. É preciso ter 25 anos em atividade especial de baixo risco. Para o risco médio, são 76 pontos, 20 anos em atividade especial de médio risco. E para o risco alto, 66 pontos, que são 15 anos de trabalho em atividade especial de alto risco. Os servidores públicos federais, eles também têm regras de transição na aposentadoria, se já estavam contratados em novembro de 2019. Na primeira delas, é o pedágio de 100%, que exige idade mínima de 57 anos para as mulheres e 60 anos para os homens. É preciso trabalhar pelo dobro do tempo que faltava para os 35 anos de pagamento no caso dos homens e 30 anos no caso das mulheres. A exigência, no entanto, é ter 20 anos no serviço público e 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria. Na segunda regra de transição, a exigência de idade mínima e pontos. Em 2021, a idade mínima exigida das mulheres era de 56 anos e a pontuação mínima era 88 pontos. Para os homens, era preciso ter idade mínima de 61 anos em 2021, com pontuação mínima de 98. Agora, em 2022, a idade é de 57 para as mulheres e 62 para os homens, com 89 pontos para as mulheres e 99 pontos para os homens. Quem não conseguiu reunir os documentos para pedir aposentadoria até o dia 31 de dezembro, pode fazer a solicitação ao INSS agora, em 2022, e conseguir o benefício com data retroativa do pedido.
Para isso, na hora de fazer a solicitação, o segurado deve escolher a opção indicada, o que o servidor do INSS pode mudar de data para uma em que o trabalhador completou a melhor condição ou a condição mínima. Se não escolher essa possibilidade, vai ter que fazer a reafirmação da DER, que é a data de entrada do requerimento, que é um pedido para mudar o dia da solicitação para a data mais vantajosa ao segurado. A única diferença está ligada aos valores atrasados, porque a serem pagos, né? Quem muda a DER para a data retroativa tem os atrasados a partir do dia do pedido, não da data da mudança. Agora, quem escolhe data futura tem atrasados a partir desse dia que conquistou o melhor benefício. A prova, agora vamos falar um pouquinho de prova de vida do INSS, que volta a ser exigida em 2022. Então, os aposentados e pensionistas do INSS, eles precisam ficar atentos agora em 2022, porque a prova de vida voltou a ser obrigatória após 3 meses de suspensão. Então, o procedimento é necessário para manter o pagamento do benefício. Então, entre março de 2020 e maio de 2021, a prova de vida ela foi suspensa por causa da pandemia de Covid-19. Então, o procedimento ele foi retomado em junho, né, do ano passado, mas suspenso novamente em outubro, após o Congresso derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro. Há uma lei que retirava obrigatoriedade da prova de vida em 2021. Cerca de 3.300.000 segurados precisam fazer entre janeiro e abril a prova de vida referente a 2021. Os pagamentos das aposentadorias e das pensões começarão a ser suspensos em fevereiro. Então, a prova de vida do INSS deve ser feita no banco responsável pelo pagamento do benefício. O procedimento ele pode ser feito nos caixas eletrônicos com o uso da biometria ou presencialmente nas agências bancárias. Algumas instituições financeiras, elas oferecem o serviço no Internet Banking ou no aplicativo. Os segurados com biometria facial cadastrada no Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN, ou no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, podem fazer a prova de vida de forma eletrônica no aplicativo O Meu INSS. Idosos a partir de 80 anos ou pessoas com dificuldades de locomoção podem pedir visita em domicílio. Nesse caso, é necessário agendar um horário pelo telefone 135 ou pelo app Meu INSS. A não realização do cadastramento não implica o cancelamento imediato do benefício. Antes disso, há 2 etapas: bloqueio e suspensão do pagamento. Quem tiver o benefício suspenso em fevereiro entrará na etapa de suspensão e 3 meses mais tarde. Então, se assim não atualizar os dados, nessa segunda etapa, o benefício é cancelado, tá? Então, primeiro suspende, depois cancela. Então, segurados com os benefícios bloqueados e suspensos, eles podem reativá-los diretamente no banco. Agora, para quem já tiver o benefício cancelado, esse segurado vai ter que ligar na Central 135 e agendar o serviço de reativação de benefício. Esse procedimento também pode ser feito pelo aplicativo Meu INSS. Após acessar o Meu INSS com o número do CPF e a senha cadastrada, você vai buscar por reativar benefício na lupa. Então, os servidores públicos inativos, aposentados e pensionistas e anistiados políticos
seguiram um cronograma diferente de recadastramento. Então, para essas categorias, o prazo para fazer a prova de vida de 2021 acabou em 31 de dezembro. Quanto ao reajuste do benefício, o próximo, que a gente sabe que todo ano reajusta, né? O próximo pagamento, né, destinado aos aposentados e pensionistas do INSS já vai contar com um novo reajuste devido ao salário mínimo nacional. Então, os segurados que em 2021 recebiam um salário mínimo, ou seja, R$ 1.100, começam a receber no próximo dia 25 de janeiro R$ 1.212, conforme o novo piso nacional publicado em decreto pelo governo federal. No caso dos segurados que recebiam mais que 1.100 no ano passado, mesmo que poucos reais a mais, eles terão um reajuste de 10,18% no valor do benefício, mesmo índice aplicado para correção do salário mínimo de 2022. O novo valor é destinado a todos os segurados que recebem aposentadoria, auxílio acidente, auxílio doença, auxílio reclusão, benefício assistencial, pensão por morte, salário maternidade, benefício de prestação continuada, que é o BCP, também conhecido como LOAS. O calendário de pagamentos do INSS deste ano segue o mesmo padrão dos anos anteriores, ou seja, definido com base no último dígito do benefício, desconsiderando, né, o dígito. Então, por exemplo, o segurado que possui um número de benefício 333-333-336-7, ele desconsidera o dígito 7, sendo assim o recebimento do benefício com base no calendário final 6. Assim, a orientação do INSS é que os segurados fiquem atentos, tendo em vista que a data de depósito dos benefícios depende do número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito, que é o verificador, que aparece depois do traço para aqueles que foram concedidos recentemente. Agora, um alerta, né, que a gente está vendo muitos golpes e que voltou com tudo. Então, os estelionatários, eles ligam para os aposentados e pensionistas e se apresentam como funcionários do INSS. Eles se passam por funcionários, né, do INSS, conseguem convencer os aposentados e pensionistas. Aí eles pedem os dados pessoais e até mesmo fotos de documentos. Bom, agora algumas dicas como não cair no falso empréstimo. A pessoa, ela tem que ficar atenta às seguintes informações. Quanto mais atraente for a oferta, maiores as chances de golpe. É importante você ter calma e consultar mais informações sobre a empresa antes de solicitar o dinheiro. Procure empresas com boa reputação no mercado e que seguem normas do Banco Central para conceder crédito. Não faça depósito ou transferências antes de receber qualquer valor. Nenhuma instituição confiável solicita antecipação para liberar o dinheiro, até porque se você precisa de dinheiro, não tem lógica você fazer um depósito de dinheiro antes de pegar o empréstimo. Outra coisa, não passe seus dados pessoais e documentos para desconhecidos. Se tiver o contato por WhatsApp, se certifique de que o número é o mesmo que a empresa disponibiliza. Não aceite pagar as parcelas do empréstimo em contas de pessoas físicas. Você vai verificar o endereço da empresa e se ela realmente opera naquele local. Você vai fazer uma pesquisa de satisfação da empresa. Você vai buscar na internet avaliações das instituições e em sites como Reclame Aqui e Procon.
e desconfie de empresa que não tem avaliações nenhuma nesse site, no Reclame Aqui ou no Procon. Então, quando a pessoa cai em golpe, o primeiro passo a ser tomado é registrar um boletim de ocorrência, que é o BO. Então, você vai relatar o que aconteceu. Para isso, junte provas, comprovantes do depósito, prints da tela do site que ofereceu o empréstimo e conversas no WhatsApp, em redes sociais ou por e-mail ou do jeito que a pessoa entrou em contato. Todo cuidado é pouco com esses golpistas. Bom, eu quero avisar vocês que eu estou fazendo um trabalho muito legal no Facebook e no Instagram com notícias, explicações e dicas de diversos assuntos. Então, se você não conhece, basta visitar a página Ragosta Advocacia, tanto no Facebook como no Instagram. E se você perdeu algum programa ou você quer rever, você entra daqui da rádio, você entra no YouTube, você acessa a página Tatiana Ragosta para você ficar bem informado de todas as notícias de aposentadoria. Então não esquece, perdeu um programa da rádio, você vai lá, entra no YouTube, página Tatiana Ragosta, para você poder assistir o programa que foi feito aqui pela rádio, que a gente coloca com data, tudo direitinho para você, e é bom que você vai poder ver a imagem também. Agora, se você quer saber de notícia, novidade, segue a página Tatiana Ragosta, tanto Ragosta Advocacia, tanto no Instagram como no Facebook, e ali eu coloco notícia, eu explico, por exemplo, a aposentadoria do enfermeiro, você não passou na perícia do INSS, o que fazer agora? Tem, então, vários assuntos legais que você pode chegar lá, acompanhe na página, então, no Instagram e no Facebook, Ragosta Advocacia. No YouTube, Tatiana Ragosta, e aí você vai ficar informado de todos os assuntos, porque às vezes a gente não consegue, por mais que a gente queira acompanhar aqui o programa da rádio, às vezes acontece alguma coisa, você não consegue acompanhar, mas agora você tem essa facilidade de acompanhar através do YouTube. Bom, gente, essas são as minhas dicas de hoje, eu vou me despedindo de vocês, fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.